Inclusive, chegou mais um convidado nosso, Alide, que é o deputado federal Rogério Correia. Vamos subi-lo aqui, Rebeca? Vamos sim, Yara. Sim, ótimo. Aí a gente está dando microfonia. Porque aí eu acho que a gente pode também levantar a questão nacional, né, de como que esse conflito tem sido usado como uma ferramenta dos bolsonaristas, né? Até aqui no chat a gente vê, eles estão descontrolados, né, na tribuna da Câmara e tal. Aí eu queria até que o deputado Rogério Correia falasse um pouco sobre esse viés aqui no Brasil desse conflito. Bem-vindo, deputado. Obrigada por estar aqui conosco. Isso mesmo. Antes do deputado falar, deixa eu só orientar aqui para a gente fechar os microfones, porque quando fica muita gente aqui na nossa sala, né, na nossa bancada, os microfones começam a dar um pouquinho de microfonia. Então, quando eu estiver falando, fechar o mic, tá bom? Bom dia, Rogério. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Rebeca, Yara, professor Alide. Prazer, viu, estar com vocês novamente aqui na revista Fórum. Olha, lá na Câmara ontem eles estavam histéricos com isso. Já tem uma série de moções que eles querem apresentar, que são moções rasteiras. Segundo eles, é para repudiar a atitude terrorista do Hamas e nos discursos fazem toda uma associação do Hamas com o PT, que o PT é terrorista, e no embalo fazem um discurso, veja bem, sempre cheio de fake news e de teorias conspiratórias e de mentiras, né? Que também, no caso do assassinato dos médicos no Rio de Janeiro, os 3 médicos e um deles, irmão da deputada Sâmia Bonfim do PSOL, que aquilo também são as facções criminosas às quais o PT ou facilita a vida ou está vinculado. Então, ontem o discurso foi todo esse. Rio de Janeiro, facção criminosa, PT junto. Hamas, terrorismo na guerra Israel, PT junto. Então, é esse o discurso que a ultradireita fez ontem na Câmara e continuará falando hoje para sempre, né? Eles são muito rasteiros, eles não querem enfrentar o debate. Claro que nós respondemos ontem, colocamos a situação que é preciso trabalhar pela paz em Israel, o que significa o respeito ao povo palestino e a existência do Estado palestino. Então, nós precisamos ter o Estado de Israel, mas é fundamental que o Estado palestino seja respeitado e exista. E que o que existe lá é um verdadeiro cerco aos palestinos, que tem sido feito também pela ultradireita em Israel, o que não significa o conjunto do povo israelense, mas sim uma ultradireita que age no sentido de não permitir a existência da comunidade palestina e a separação que fazem, né, da faixa de Gaza, a humilhação em que as pessoas são colocadas, o cerco, a ausência de qualquer perspectiva, um verdadeiro campo de concentração ao ar livre. E esse debate eles simplesmente não querem fazer, é como se não existisse este problema. O único problema que existe, segundo eles, são ações terroristas. O problema concreto, real, que leva, inclusive, à formação e ao ataque que o Hamas fez, esta parte é esquecida. Ela não é para ser lembrada. Quem lembra disso é terrorista. Então, essa é a atitude que a ultradireita tem tido na Câmara, não era de se esperar outra, né? É a atitude que ele sempre tem. E você, Ali? O que você acha dessa... Fechar seu microfone, isso. O que você acha desse pedacinho nacional, né? Dessa junção de Bibi e Bolsonaro, né? Como é que você avalia essas reações dos bolsonaristas? Que eu repito, eles, inclusive, vivem aqui no nosso chat, né? Destilando o ódio que é tão peculiar a eles. Eu acho que nós temos que... Eu sempre gosto de recuar a história, né? Quando no Brasil se fez muito pouco no chute à santa, se permitiu que essa sionização do cristianismo acontecesse no Brasil. É fundamental entender essa sionização do cristianismo e esse mergulho insano em partes do Velho Testamento
que levaram, por exemplo, há poucos anos atrás, o pastor deputado Marco Feliciano dizer que todos os negros são malditos porque são descendentes malditos de Cã, e a África é descendente e é amaldiçoada, como os cananeus, portanto, os palestinos também, já que nós somos essencialmente cananeus até os dias de hoje. 90% de nós tem DNA cananeu antigo. Quando nós não prestamos a devida atenção a isso, nós permitimos que esses monstros se tornassem essa fortaleza que se tornaram aí. E eles é que patrocinaram a chegada ao poder no Brasil de uma elite miliciana, porque, veja, a limpeza étnica na Palestina foi promovida por milícias, e os ingleses classificavam elas de milícias terroristas. O Irgun, Haganah, que depois deram origem ao exército israelense, eram milícias. E essas milícias estão no poder até hoje lá e fazendo o que sempre fizeram. No Brasil, as milícias criminosas chegaram, e elas chegaram com a bandeira de Israel. O Brasil se tornou um grande kibutz. E foi por isso, deputado Rogério Correia, que eu quero agradecer o seu apoio à questão palestina, que sempre foi resoluto. Nós, da Federação Árabe Palestina do Brasil, e a nossa, entre aspas, elite pensante brasileiro-palestina sabe disso, tá? Então, tenha clareza disso, somos muito gratos. E por isso que eles aprovaram, durante esse período, alguns acordos de cooperação com Israel. Um deles, o acordo de cooperação no campo bélico. Outro, no campo da tecnologia. O outro, no campo de segurança. Todos eles de equipamento de arapongagem, armamento e etc., testados nos palestinos. Israel é o único ente estatal no mundo, a única indústria de guerra e de armas do mundo, que tem uma população cativa, como a de Gaza, que é cercada, a ONU descreveu como uma prisão a céu aberto há 3 meses atrás, num relatório oficial da ONU, né? Essa população está ali cativa para ter testado esses sistemas. E esses sistemas depois são vendidos nesses acordos, facilitados, inclusive, nesses acordos de cooperação, como esses selados com o Brasil, e esses é que dão lucro a Israel e sustentam essa máquina para manter essa população cativa. Parece aquela coisa antiga, na Grécia Antiga, em que os espartanos, de tempos em tempos, massacravam os ilotas para garantir o domínio, né? Isso é o que acontece. Mas eu não tenho medo desses caras de extrema-direita. Eu tenho medo dos sionistas que se autoproclamam de esquerda e que estão dentro do campo democrático e popular no Brasil e que viciaram a nota emitida pelo presidente Lula, que abriu com a condenação ao terrorismo. Desses é que eu tenho medo. São esses que dizem que há um sionismo de esquerda. O sionismo é um movimento colonial, e é por isso que algumas pessoas estão dizendo que ele é equiparável ao nazismo, como alguns intelectuais, e o Petro está, na prática, dizendo isso. Eu quero perguntar para esses, inclusive os que estão no campo democrático, se é possível ter sionismo de esquerda com todos os crimes de lesa humanidade que eles promoveram na Palestina. Eu quero saber, existe apartheid de esquerda? Existe colonialismo de esquerda? Existe racismo de esquerda? Existe limpeza étnica de esquerda? Existe racismo de esquerda? Supremacismo de esquerda? Existe nazismo de esquerda? Existe fascismo de esquerda? Essa é a discussão que é mais grave no Brasil e que eu acho que está sendo escamoteada por medo de uma parcela do campo democrático e popular. O mesmo medo que nós tivemos de enquadrar aquele problema do chute à santa nos anos 90, nós estamos tendo agora. E talvez nós paguemos novamente alto preço. Esta gente colocou Lula na prisão. Esta gente deu o golpe aqui no Brasil. Esta gente tornou o Brasil uma metrópole do ódio e da intolerância e colocava nos seus perfis a bandeira dos Estados Unidos e de Israel. Quem quiser se enganar, se engane à vontade. Nós estamos alertando. E, deputado Rogério, a gente viu em Minas, no sábado, um movimento esvaziado, né? Aquela marcha pela vida, organizada pelos cristãos. Eu esqueci o nome, gente, do movimento, desculpa. São os fundamentalistas católicos, né? Vou pegar aqui, Yara. Vou achar que... Eu esqueci, desculpa, eu esqueci mesmo. Carismáticos, os cristãos carismáticos. O senhor acha que é um sinal de que o bolsonarismo está arrefecendo? Como é que o senhor avalia isso? Eu acho que eles estão perdendo força de mobilização de rua. Isso já há mais tempo. Mas agora isso ficou demonstrado. E tomara que isso seja um sinal também
de arrefecimento da militância de ultradireita que eles têm. Tem alguns setores, né? O professor acaba de nos dar aí uma aula sobre como é que eles são através do pensamento religioso. Então, esse fundamentalismo deles, que é muito forte e que hoje esse fundamentalismo, dizem em pesquisa, que chega a 25%, às vezes 30% da população brasileira, não que tenham esse mesmo pensamento, mas que estão nessas igrejas fundamentalistas e estão muitas vezes enganadas pelos pastores, como o pastor Marcos Feliciano. E esse tem no trabalho, por exemplo, da CPMI, é uma coisa horrorosa, como que ele destila ódio, mas, ao mesmo tempo, como ele prega golpe. Ele até hoje, a crítica que ele faz ao próprio bolsonarismo é que não persistiu no golpe do 8 de janeiro, principalmente as Forças Armadas, que não deram o golpe de maneira fatal como ele queria. Então, este é um lado. Mas eles têm outro lado. Tem o lado da segurança pública, onde eles também fizeram muita força através do discurso das armas, do ódio, do armamento das milícias, e isso pega uma parte da população com eles também. É outra parte, vamos dizer assim, que compõe este bolsonarismo. E agora eles estão se engendrando, eles não tiveram condições, eles perderam aquela condição, que era também a condição da máquina do Estado. É bom lembrar isso. Então, nós vamos ver por que eles diminuem. Eles perderam a máquina. Então, a capacidade de mobilizar através das suas redes sociais, que eram infladas de recursos do governo, através também das suas entidades, que recebiam muitos recursos para levar as pessoas. Muitos que iam eram pagos também. Então, essas manifestações deles tinham o componente da máquina estatal que eles perdem. E agora eles estão também perdendo força, porque mesmo em setores mais empobrecidos, onde a máquina poderia funcionar, já não funciona mais. Então, eles perdem força de mobilização e força de persuasão. Agora, engendra, então, por um caminho da discussão do aborto, que eles fazem de maneira completamente mal feita, a questão das drogas, que também eles colocaram agora no centro do debate, e ainda o discurso da violência em si. Então, eles colocam 3 questões, que eles chamam de questões de costumes, né? O da violência não tanto, mas as questões de costume é que estão sobrepondo, é o que restou a eles na pauta. E isso tem um determinado limite. Acho que isso vai levar, sim, ao enfraquecimento do bolsonarismo. E a derrota que eles tiveram da perspectiva golpista. Além disso, Bolsonaro já é visto por um setor que antigamente preferia não enxergar e eles não deixavam, que é o problema também da corrupção, da questão das joias, da relação dos seus ajudantes de ordem com as contas da Michelle Bolsonaro. Então, esse problema da corrupção, a ida dele aos Estados Unidos, que ainda vai se revelar todo o império que ele fez lá através de laranjas, que estão com muitos imóveis colocados e já investigados. O problema da corrupção também vai levar a uma descrença de alguns setores. Então, acho que o enfraquecimento do bolsonarismo ele existirá, o que não significa a sua derrota e nem que a gente tenha que subestimar. A força deles ainda tem muita entrada na sociedade, que eu acho que é o próprio capitalismo quem forma também, né? É um outro fator, que é o fator dessa, vamos dizer, pequena burguesia, que se forma na esteira do capitalismo e que é muito afeita ao discurso de ódio, ao discurso do neofascismo, à defesa da família dele, da propriedade dele, do filho dele, e assim por diante, o egoísmo. Então, isso é parte integrante de setores que o capitalismo forma dentro da pequena burguesia. Isso é o bolsonarismo. O conjunto disso leva a esse neofascismo, que foi citado aqui pelo professor, que se relaciona, então, com as teses da religião. Então, o enfrentamento disso é, primeiro, fazer um governo em que a gente entre nas questões populares, mostre a diferença, melhore a vida do povo, separe os discursos, porque isso que eles fazem separa muito o povo. Então, quando eles colocam a religião no interior do debate político, eles sabem que eles vão dividir um povo que precisava estar unido em torno de um projeto econômico de crescimento, de divisão de renda, que eles não querem de jeito nenhum.
Então, eles dividem o povo para poder, em assuntos que são polêmicos ainda na sociedade, e não permite a unidade em torno de um programa social e econômico de transferência de renda, de caminhar rumo à construção de um Brasil igual. Então, eles vão fazendo a cisão do pensamento popular. O tema do aborto, sabem que divide a opinião pública, o tema da droga. Então, eles vão dividindo o povo com temas para impedir uma junção em torno de um programa. Nós temos que agir no sentido inverso. Isso significa que o nosso governo tem que ser ousado também nas questões relativas à economia, divisão de renda, etc. E o outro é um debate político ideológico de maior tempo. Eu só queria liberar o Alide Mobar, agradecer aqui a presença dele, aí depois eu passo de novo a palavra para o senhor. Muito obrigada, viu, Alide, pela sua presença aqui conosco, foi uma verdadeira aula. Tá aqui pessoal todo pedindo, né, Yara? O pessoal pedindo os cortes da entrevista do Alide, que exatamente. Depois eles bombam nas redes sociais, os cortes que a gente faz, já tem muita gente pedindo. E também do deputado Rogério Correia, essa explicação sobre o bolsonarismo, o pessoal que está no chat pedindo. Eu só desculpe interromper, deputado, é só porque o Alide já está aqui há um tempão conosco, eu preciso liberá-lo. Muito obrigada, viu, Alide? Volte sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço e quero me despedir de vocês com a tragédia, né? Os números da ONU, que são de agora de manhã, 5,3 mil edifícios destruídos em Gaza. Aniquiladas 790 residências, 610 pessoas sem acesso à água potável e saneamento, 187 mil pessoas perderam suas casas. Foram realocadas para 80 instalações da ONU. A eletricidade agora diminuiu das 4 para apenas 3 horas por dia. Em número da Organização Mundial de Saúde, 13 instalações de saúde foram atingidas e destruídas, destruição de 9 ambulâncias, morte de 6 profissionais de saúde, os estoques de medicamentos dos hospitais estão esgotados, os centros de atendimento estão enfrentando superlotação. Isso é genocídio programado. Muito obrigado. Obrigado mesmo e boa entrevista. Obrigado, deputado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Yara. Obrigado, Rebeca. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Desculpa, passar a palavra de novo para o deputado. Desculpe interrompê-lo, deputado, é que eu precisava liberar o outro entrevistado. A palavra é sua aí para o senhor continuar fazendo a sua análise do que a gente precisa fazer para se livrar do bolsonarismo. Muito bem, Yara. Agradecer o professor Walde, né? Deu para a gente uma aula mesmo aí sobre essas questões, e os dados são terríveis. E a tendência é piorar, né? Porque o ataque de Israel agora, inflado pela pretensa popularidade e a desculpa, né, que eles dão em relação ao terrorismo, agora tudo que eles fizerem acham que está justificado. E o farão em nome do combate ao terrorismo e em nome de Deus, como sempre, né? É impressionante. Então, nós podemos esperar dias piores para o povo palestino, mas tomara que haja uma reação mundial. Nós temos que trabalhar isso também. Não é possível ficar dando aval ao massacre que está previsto por Israel em cima do povo palestino. Parece que se avizinha, esses dados aí que o professor colocou agora são terríveis. Mas eu dizia que o combate ao bolsonarismo ele passa, em primeiro lugar, pela própria ação do governo. Com todas as dificuldades que tem, nós precisamos demonstrar que existe um projeto econômico muito diferente do projeto bolsonarista, que é um projeto popular, onde o crescimento econômico, que este ano, agora novamente, o FMI verificou que o Brasil terá um crescimento ainda mais surpreendente, mesmo com o mundo baixando o crescimento econômico, o Brasil irá crescer. Isso, evidentemente, não pode significar sorte do presidente Lula, mas sim um projeto evidente de apostar no crescimento econômico interno brasileiro, e esse crescimento só pode ser feito a partir do momento que você coloca renda para o povo brasileiro. Tem um bom anúncio que vai ser feito já para 2024, viu, Yara e Azenha, que são muito importantes, que é a implantação do programa Bolsa Escola e Poupança Escola.
esse projeto, ele é, vamos dizer, um complemento do Bolsa Família para o setor estudantil da juventude. Então, para que a gente garanta que o jovem pode ficar na escola e não tenha que ir atrás de emprego para melhorar a vida da família, ele recebe a Bolsa Escola como um complemento já a partir de 2024. O valor ainda vai ser visto, para que ele permaneça na escola de tempo integral. Então, o jovem que estiver na escola de tempo integral não vai precisar de sair, não vai precisar de ter evasão escolar devido à falta de recursos na família. Então, ele vai receber essa Bolsa Escola. E, ao terminar o ensino médio, ele recebe o Poupança Escola. Todo mês será colocado na conta deste jovem um recurso para que ele possa sacar a partir dele terminar o ensino médio. Então, esse Bolsa Escola e o Poupança Escola já foram experimentados em algumas partes do Brasil. Isso é um projeto que nós, por exemplo, implantamos em Belo Horizonte, viu, Yara? Eu, quando fui vereador em Belo Horizonte, nós chegamos a implantar o Bolsa Escola, ainda não existia o Bolsa Família. O prefeito, então, Patrus Ananias, sancionou a minha lei e o prefeito Célio de Castro iniciou com esse projeto. Ele foi muito importante porque ainda não existia o Bolsa Família. Agora, a ideia é retomar com ele, vinculado à escola de tempo integral. Eu acho que isso é um grande programa que será lançado ano que vem. Ele divide rendas e, ao mesmo tempo, ele gera renda para os mais pobres. Ele coloca a educação como principalidade e a educação de tempo integral, que necessita, evidentemente, da melhoria tanto da rede física quanto da questão pedagógica, para que esse aluno, então, ele saia desse ensino de tempo integral em condições de estar na universidade. É um excelente programa. Então, esse nós vamos colocar. Estou dizendo de programas, portanto, que precisam ter um enraizamento na sua sociedade. Isso vai ser bom exatamente para o setor da juventude de periferia, da juventude negra no Brasil. Então, eu acho que é um programa excepcional do presidente Lula vai lançar. Então, a opção, em primeiro lugar, é isso, ter programas fortes do governo, dividir renda no Brasil, mostrar a diferença. O outro questão do bolsonarismo é também o trabalho político, ideológico, que é também dos partidos, do sindicato, que é enfrentar esse discurso neofascistas que ele tem, né? Não permitir que segurança pública seja vista só como repressão, mas principalmente como uma prevenção e com diferenças, portanto, de tratamento, lançar um programa que nós estamos também formatando de segurança pública no conceito mais amplo, enfim, fazer o enfrentamento do bolsonarismo nestes pontos em que ele em que ele tem entrada até hoje, né? Esses pontos que eu citei. Então, acho que essa disputa será uma disputa também de médio prazo, mas eu estou otimista que nós vamos ganhar essa disputa. O bolsonarismo tem perdido força, eu vi lá em Belo Horizonte, na sua mobilização. E quando ele perde mobilização, ele vai perder engajamento daqui a pouco nas redes sociais, nós precisamos melhorar a comunicação, mas, enfim, vamos nos preparar para isso. Eu acho que é isso que é importante. Ô, deputado, muito obrigada. A gente está aqui no final do nosso programa. Agradeço muito, viu, sua presença aqui conosco. Eu, Rebeca, a Zenha, passo a palavra aqui para os meus colegas e agradecendo mais uma vez a sua presença. Muito obrigado, Rogério, mais uma vez. Obrigado, Zenha. Rebeca. Oi, deputado. Me permita só mais uma palavrinha rápida. Em relação, eu esqueci de dizer, também das punições ao bolsonarismo. A CPMI reúne agora, na próxima semana, terça-feira, dia 17, vai fazer a leitura do relatório. Eu espero que na leitura do relatório, estou convicto disso, nós vamos indiciar Jair Bolsonaro e pedir a aplicação da lei, o que leva à prisão, inclusive, de Jair Bolsonaro. Eu acho que está perto disso acontecer. Esse relatório será entregue e vai ser aprovado na terça, exatamente à PGR e ao Supremo Tribunal Federal. Então, o enfrentamento também ao golpe que eles tentaram dar no Brasil e a investida antidemocrática do bolsonarismo é fundamental nesse processo também. Então, é outro ponto
de embate com o bolsonarismo, que nós precisamos sair vitoriosos. Agradecer a vocês, mandar um abraço para todo mundo que nos assiste aí, e agradecer o apoio que eu vi ali para a minha pré-candidatura a prefeito de Belo Horizonte. Estamos firmes lá, hein? Sempre na luta. Obrigada, deputado. Tchau, tchau. Até a próxima.